Boa noite, camaradas. Sexta-feira, dia 12/9/2025, uma live muito importante com um camarada argentino, ele vai fazer diretamente de Buenos Aires, o camarada Nahuel, que tem um grande militante, um grande ativista. A gente vai falar com ele daqui a pouco, assim que ele entrar. Vamos abordar aí, vamos falar sobre o antiespecismo pela Palestina, né? Por que tantos ditos veganos, antiespecistas se calam perante essa luta tão crucial que o mundo trava contra o genocídio na Palestina? Então é só aguardar ele entrar, a gente já vai começar aí o nosso bate-papo. Eu estou atrasado, na verdade era às 19 horas essa live, e eu me atrasei, mas ele avisei. Agora assim que ele entrar, eu já começo. Quem puder tá avisando essa live para outros camaradas, deixando nos seus stories. Ele já entrou, vou convidá-lo para que a gente inicie esse bate. Já o convidei, camarada. Camarada, já o convidei. Já aceitei o seu convite, não sei se aparece aí para ti. Eu vou cancelar o convite e vou convidá-lo de novo. Aguarda só um pouquinho, camarada. Ó, tô cancelando, cancelei. Agora eu vou convidá-lo de novo, tá bom? Vamos lá, vamos ver se aparece agora. Olá, agora sim. Oi, boa noite. Salve, camarada. Tudo bom? Tudo certo com vocês? Tudo bem? Como é que estamos? Bem, bem. Você Cá, fala minha... de, você fala de Buenos Aires. Sim, eu moro no Buenos Aires, minha cidade, o nome é São Miguel. São Miguel. Ah, eu acho que eu conheço. Quando eu fui para aí, acho que eu fui até. Acho, não tenho certeza. Camarada, é um grande prazer tê-lo aqui conosco para a gente desenvolver aí esse assunto tão importante no dia de hoje. É, Vamos falar sobre a Palestina, sobre o genocídio, tanto dos animais humanos como os animais não humanos, o silêncio de grande parte do movimento dito vegano e de muitos ditos antiespecistas que se calam perante o genocídio da Palestina, e alguns pior, né, que defendem o genocídio, né, e a gente vai poder desenvolver isso aí com mais rigor. Obrigado pelo seu aceite, é uma grande honra. Eu queria te dar a palavra para que você começasse se apresentando, fazendo uma breve apresentação da sua pessoa aí para gente. Tá bom. Eu queria agradecer a você o convite, mas se você quiser, Walter, falar um pouquinho sobre Bolsonaro, sabe? O Brasil se prendeu fogo, né? E eu começo com minha apresentação. Só para a gente, né? Aqui na Argentina. Falar sobre a prisão de Bolsonaro, é isso? É, só um pouquinho, né? Vamos falar, vamos falar. A gente fala um pouquinho do Milei também, que eu tenho Sim. muita curiosidade de saber. Aí eu venho acompanhando, né, pelos jornais, mas eu queria ouvir um pouquinho sobre a, a quase ditadura civil que o Milei vem implantando aí. Enfim, daí a gente fala um pouquinho sobre isso, mas vamos para a sua apresentação primeiro aí. Sim. Bom, meu nome é Nahuel, eu moro na Argentina, Buenos Aires, mas
Eu sou vegano, eu acho que a meados dos anos 90, né? Vegano da velha escola, da old school, a gente fala, pré-internet. Então tem outra formação do ativista atual, se você quer falar do ativismo eficaz. E eu sou antiespecista, vegano, marxista, trotskista, antifascista. Eu nasci na família marxista, sabe? Minha mãe, meu pai. Então, eu sou marxista da pança da minha mãe, né? Toda a minha vida eu militei. Não tem outro recordo da militância, né? De sei pequenininho, menino, perdão. Eu sou ativista, né? Militei sempre. Então, quando a gente fala, você é ativista, militante, eu sim, é minha vida mesma. Mas também eu sou chefe, gestor cultural, palestrante, né? Mas eu acho que eu sou ativista, minha definição, mas politicamente eu sou marxista, troquista, e agora eu sou fundador do Círculo de Estudos Antiespecistas do ano 2022 até hoje, mas eu tenho outro equipe do ativismo vegano, que o nome é La Rebeldia, e também eu sou fundador da Assembleia Antiespecista Argentina, né? A Assembleia Antiespecista Argentina, a origem não é o começo do governo de Milei, para você saber. Então, recentemente, meus trabalhos, meus ativismos mais novos estão referenciados nesse movimento, né? A Argentina tem movimento vegano, mas eu acho que o movimento vegano está associado a movimento dietário, movimento despolitizado. Então, o ativismo antiespecista ainda fica na marginalidade. Tem, mas tem, né? E político, revolucionário, é um milagre quase. Eu sou um ativista revolucionário. Minha vida é a revolução mesma. Perfeito, camarada. A gente tem muita semelhança, nós temos muitos traços em comum. Você falou de Trotsky, tá aqui, ó, tá aqui. Marx, Lenin tá aqui do outro lado, cercado pela Trindade. Fala um pouquinho para a gente. A gente não vai ser o objetivo da nossa live, evidentemente, mas a Argentina ela tem um histórico de luta. Inclusive você participa do MAS, né? Você faz parte do MAS. A Argentina tem um histórico de luta muito forte, né? Mas ainda tem uma... Eu vou só pedir um favor. Quando eu estiver falando, se você puder silenciar seu microfone, e vice-versa, quando você fala para a gente não ouvir a nossa própria voz. Quem tiver aqui, puder falar se os nossos áudios estão bons ou não, eu agradeço. Então, a Argentina tem um histórico de luta muito grande, mas que as ditaduras refrearam profundamente esses movimentos, assim como no Brasil, né? E no Uruguai, na América... Obrigado, camarada. Na Argentina, no Uruguai, no Chile, enfim, em toda a América Latina. Na Bolívia, né, que tem um histórico de trotskismo muito forte também. Enfim. Só que a Argentina também tem uma formação reformista muito grande, uma ilusão por parte das massas no peronismo, né? Enfim, como aqui no Brasil o lulismo, né? O peronismo é mais de longa data, mas o lulismo é uma força aqui bem reformista, né? E aí vem uma extrema... Aqui, assim como no Brasil nós tivemos a figura nefasta do Bolsonaro, né?
aí vocês têm a figura nefasta do Milei, né? Vamos falar um pouquinho do Milei, depois a gente fala um pouquinho do Bolsonaro, eu falo um pouquinho da minha impressão e você também fala um pouquinho da sua. Como é que estão os movimentos sociais? Como é que está a crise na Argentina? Eu sei que uma grande parte das massas estão numa situação de carestia muito grande, né? O desemprego crescendo, a situação do povo trabalhador na Argentina está bem complexo e a repressão está comendo solta, né? Fala um pouquinho aí como é que está a luta de vocês, nobres camaradas aí na Argentina, e como é que está a esquerda na Argentina, né? Se ela vem conseguindo superar o peronismo e se colocar, a vanguarda argentina vem conseguindo se colocar como uma força para a liderança das massas trabalhadoras, né? Tá bom. Então, a Argentina é muito particular, sabe? Para a gente do outro lado do mundo é difícil de explicar o fenômeno social do peronismo. Não é socialismo, não é direita clássica, mas é o peronismo. A gente mais velha fala do terceira posição, mas a juventude, o peronismo atual, kirchnerista, não fala do terceira posição, né? Tem que estudar a história para compreender o que eu falar do terceira posição. Por quê? Porque o peronismo fala que é em contra do capital, mas nunca lutou contra o capital. Então, no relato tem peronismo que fala do progresso social, justiça social, mas atualmente não tem quase no relato palavra peronista, quase progressista. Seu mensagem virou muito à direita, tá? Então, anterior governo peronista fracassou totalmente. Tem política muito de direita, que fez que Milei chegara pronto com um discurso extremadamente de direita, louco, disruptivo, falando que vai fechar o Banco Nação, ou se você quiser pegar uma criança, vai poder comprar. Então, o fenômeno do Milei tem que ver muito com o peronismo. Mas o peronismo não fala, não faz ligação do Oeste. Ele fala que é o fenômeno mundial da extrema-direita, mas não tem ainda mensagem de equivocação, ou de falar de se o peronismo fracassou. Não. Então, é muito difícil falar do peronismo, porque o peronismo é pendular. Direita, esquerda, o campo nacional, extrema-direita. Em realidade, hoje tem vitória do peronismo, mas eu acho que ódio contra Milei, mas vitória do peronismo. Tem muito voto com raiva. A gente tem fome, muita gente com doenças oncológicas morrendo, porque o governo de Milei tirou o medicamento, ou sacou em total o medicamento. Tem muita gente com ódio, com discapacidades. O PYME, sabe, o mediana empresa, fecharam. Aqui na Argentina tem um fenômeno de muito quiosque, lojas, né? Lojas, 15.000 fecharam ultimamente. Então, tudo isso que Milei agora não tem mensagem disruptiva. Agora eles falam que o problema é o peronismo. Né? Similar ao mensagem bolsonarista, que o problema sempre Lula, né? Mas tem problema estrutural da Argentina, mas agora o problema acrescentou muito. Tem muita pobreza. Muita pobreza. Eu acho que daqui a pouco o governo não vai poder continuar. É muito difícil economicamente. Muita deuda com o FMI.
muito carry trade que a gente fala. Tem os políticos da sempre do mesmo de 2001 até hoje no governo, o casta pura. Então, a gente, a população, a gente mais pobre ou classe média, saturou, se cansou. Então, eu acho que a Argentina hoje é um país em default. É triste, sabe? É triste porque não, a gente, a população, não consegue ver a esquerda revolucionária como uma opção. É difícil. As mídias, a internet, ou geração milênia, sabe? É um combo, não é só que esquerda é inútil, não consegue falar com a gente jovem, né? É difícil mais. Tem problemas esquerda de comunicação, de atualização, de um programa atual, tem. Mas é difícil porque tem o peronismo, o campo nacional, que fala progresso, progresso, mas esse extrativismo. Então a gente fica... não sabe em quem confiar. Então, porque ou sempre falaram progresso, progresso, e a gente tem fome, e a extrema-direita fala câmbio radical, troca o mundo, tira o governo, e é um governo de Lava Jato. Então, a esquerda tem muita oportunidade. Recente eleição ficou muito bom, mas está longo, caminhar muito ainda. Tem que caminhar muito e pensar daqui a 2027 como vai virar o governo e como vai virar a população. Tem um governo de Lava Jato, tem um governo de gente inútil, que não sabe falar, não sabe ler, nada. Então, o governo é um títere, sabe? Grandes empresas que estão digitando tudo, mas aliado com o governo sionista. Não esquecer que o Milei é quase o único que fala do sionismo, Netanyahu, negócio, etc, etc, blá. Aqui na Argentina tem Mecorot quase em quase todos os estados. Então, tem muito relato de meritocracia, sabe? Mas, em realidade, economicamente, é muito, muito malo o presente, né? Muito, muito malo, mas que 2001. 2001, para a gente lembrar, você falou de argentinaço, a gente na rua, a Assembleia Geral, bah, não tem clima agora de revolta social, mas sim tem muito ódio e muita gente organizada, né? Espontaneamente em hospital, gente com discapacidade, gente de todo tipo, sabe? Mas não tem muita gente traz um partido revolucionário e muito, muito pior é os partidos hegemônicos capitalistas que agora não são partidos, são frentes mesmo. O peronismo não em seu cartel faz peronismo, faz força pátria. Casi borram, eliminam o nome de peronismo, sabe? Por isso mesmo que a gente se cansou, se hartou de que falam peronismo, progresso, mas não tem progresso. E a gente virou pela extrema-direita e não funcionou. Não. Está tudo... É triste, né? Na verdade, porque a Argentina tem muita riqueza e é um país muito grande, com muita gente guerreira que vai em frente sempre, né? Perfeito. De fato, o peronismo ele tem uma característica muito particular, né? Muito argentina, né? Mas assim, de uma maneira geral, né? A gente poderia não generalizar, porque seria leviano, mas dizer que a esquerda na América Latina, com exceção da Bolívia e com exceção de alguns polos na Argentina, alguns grupos na Argentina,
do qual você faz parte, o Partido Obreiro, né? Na Bolívia, o POR, né? E, enfim, tirando esses lugares de mais ortodoxia, vamos dizer assim, dentro de uma linha trotskista, o resto ou oscilaram entre o stalinismo, né, ou o reformismo, e hoje nem uma coisa nem outra, né, hoje é o social-liberalismo, né, tanto do peronismo como do lulismo, né, e Trotsky já dizia isso lá atrás, né, quando na falta de resposta da direção da esquerda, né, nós temos movimento, Lenin falava isso também, o ascenso da extrema-direita, né, como vem acontecendo aqui, mas vem acontecendo na Europa também, no próprios Estados Unidos, né, as massas desiludidas com uma esquerda que nunca dá respostas, que é o que aconteceu no Brasil, né? O Bolsonaro era uma figura inexpressiva, assim como o Milei, né? O Bolsonaro era uma figura, você me entende bem, né? Tá tranquilo. O Bolsonaro era uma figura totalmente inexpressiva na política brasileira. Era uma figura carreirista, era um boçal miliciano de quinta categoria. Jamais alguém com 2 neurônios imaginava que Bolsonaro poderia ser presidente do Brasil. Né? Mas os sucessivos governos petistas que foram sucessivamente incompetentes em elevar o nível político de consciência das massas, fez com que, junto, claro, com um programa armado pela burguesia, por parte da burguesia, colocasse Bolsonaro no poder, né? Tiraram a Dilma, tudo começou com a Dilma, com o impeachment da Dilma, né? O golpe, né? A gente chama isso de golpe, né? E depois a ascensão do bolsonarismo, né? Que foi um governo nefasto aqui no Brasil, produziu mortes, miséria, desemprego, o neoliberalismo, se bem que a política do Paulo Guedes e do Haddad não é muito diferente, mas é claro que do ponto de vista ideológico nós temos diferenças, tem diferenças, é claro. E a prisão de Bolsonaro hoje é uma resposta, não é das massas, porque as massas tiveram a oportunidade de tirar Bolsonaro nas ruas aqui no Brasil, no começo das campanhas fora Bolsonaro. Mas a esquerda burguesa, pequeno burguesa, fez tudo para levar essa luta para o parlamento. E Bolsonaro foi se fortalecendo, foi se fortalecendo, foi se fortalecendo. Aqui nós tivemos um fenômeno inverso do Chile. Por exemplo, o Chile teve um grande ascenso de massa, que tinha tudo, se tivesse um partido revolucionário no Chile, tinha tudo para ter tomado o poder no Chile, e elegeram um burocrata como o Boric, né? Aqui no Brasil nós já tínhamos um canalha no poder e tinha uma grande força social para agudizar o movimento, mas esse movimento foi canalizado para as eleições. E agora culminou com a condenação ontem de Bolsonaro, né? Que na verdade assim, só tira Bolsonaro de circulação, porque a extrema-direita aqui nunca teve tão forte. Então a questão é qual é o sucessor de Bolsonaro. Muito possivelmente seja Tarcísio, que é o governador de São Paulo, mas outros nomes circulam, né? E nós temos uma esquerda reformista muito fraca, vinculada a um único nome, que é o Lula. O dia que Lula morrer, essa esquerda não tem respostas para dar, né? Então, assim, nós estamos também numa situação muito complicada, né? E aqui no Brasil, eu acho que diferente do que acontece na Argentina, nós não temos uma esquerda revolucionária, eu falo, no mesmo grau de patamar que vocês. Aqui, a esquerda revolucionária é muito fragmentada, está muito na mão do stalinismo, né? Os partidos aqui no Brasil vêm de uma tradição stalinista, e a esquerda trotskista mesmo é muito pequena, muito pequena. A esquerda trotskista no Brasil hoje é muito pequena.
é quase irrelevante, né? É quase irrelevante. Então nós temos um cenário bem difícil aqui no Brasil e as massas ainda muito iludidas com o reformismo, né? Ou as massas migraram, as massas mais ligadas ao neopentecostalismo, a ideia de empreendedorismo ligado foram capitaneadas pela extrema-direita, com valores morais, coisa e tal. E a outra parte das massas que foram beneficiadas por programas sociais dos governos Lula, Dilma, ainda detém E a intelectualidade se arrasta no meio dessa política rasa do petismo, né? Com raras exceções. Existem exceções, mas são raras. Então o fenômeno aqui no Brasil é bem complicado. Mas com certeza ficamos felizes com a condenação de Bolsonaro, mas eu falo que a prisão de Bolsonaro é só uma pedra, uma pá de cal só sobre o fascismo, porque o fascismo aqui nunca teve tão forte, o protofascismo, né? As tendências de extrema-direita aqui nunca tiveram tão fortes, e o que é pior, arraigada nas massas, né? A grande parte das massas se iludem com esse discurso da extrema-direita, esse discurso da Lava Jato, que ainda reverbera, né? Enfim, temos uma situação, acho que Brasil e Argentina podem dar a mão aí para chorar junto, né? Fazer quase uma rancheira aqui, né? Fazer uma dupla, que a gente chama aqui no Brasil, uma dupla sertaneja, para cantar as dores, né? A diferença é que vocês ainda estão com Milei, né? Vocês têm que expulsar essa figura tenebrosa, né? Sim, sim, sim. É um casal sertanejo, né? Muito engraçado, né? Um, sim, a Argentina tem agora um movimento novo, uma nova esquerda, se quer pensar, que é o FITO. O FITO, Frente do Esquerda, Trabalhadores em Unidade, né? E tem só 4 partidos trotskistas, mas tem mais partidos trotskistas. Tem 25, ou acho que 30 partidos mais pequeninos. Tem fragmentação, mas o mérito é a criação do FITO. Mas a gente sabe que ter um deputado, um conselheiro, não é a revolução mesma, mas pega essa ferramenta para puxar no capitalismo, e a gente tá olhando, né? É a esquerda, sempre fica na rua com nós, tem universidade, tem discapacidade, como falo, hospital, saúde, e tem esquerda sempre. A gente fala, vocês não ganham o presidente nem governador, mas sempre fica na rua com nós. Então, agora, a gente está pensando mais em confiar na esquerda parlamentária, né? Não fala de revolução, não fala de Trotsky, nem mais fala ou salário digno, ou não mais repressão, né? A Argentina tem muita cultura militar e tem história, se você quer, pode o pessoal que está na live investigar, tem documentos de 1900, fascismos, que migraram, mudaram de Itália, de Espanha e ficaram, né? Então, tem sementes fascistas. Mas o governo de Milei não é fascista. Nós falamos, nosso partido, o MST, fala do fascistoide, né? O boneco da burguesia. Mas Milei, puxa, tem uma mulher que é muito perigosa, que é o Villarruel, a vice-presidente. Ela é o bebê dos militares fascistas. A gente fala a filha do Videla. Ela é um quadro político do nascimento, uma ferramenta do ultradireita, negacionista e violenta, que agora está como... A gente fala que ela é como
doncella, fala bem, tem uma visual legal, né? Não, não, não é como a ministra da segurança que é burro, que é um mal, gente, e fala, ô surdo, eu vou matar. Não, não, ela não fala assim, ela fala educada, intelectual, é um quadro intelectual da extrema direita. Então, a Argentina tem um logro, né, que nos anos 80 conseguiu meter na prisão a militares, né, do genocídio, da ditadura. Que Brasil não, eu acho que, eu me lembro que não tem, não? Agora tem como um presidente militar corrupto na cárcel, mas a Argentina tem. Então, a democracia falou, tem muita fragmentação, mas não esquece do juízo da junta, assim fala. Então, eles, em seu relato mentiroso e enganoso de é tudo mentira, né? Não conseguiu derribar o discurso progressista e de esquerda, né? Mas a gente desaparecida tem peronista e de esquerda em geral. E também tem, não, o caso de monjas ou turistas, não, que o militar pegou e matou no momento, né? Então, tem muita memória, mas eles querem, com seu relato mentiroso, tirar a democracia, a Constituição, botar no tacho da basura, não? Mas não conseguiu. Eu acho que agora tem um momento muito particular, a Argentina, difícil e desafiante para a nova esquerda, como eu FITO ou MST no FITO, que tem um programa atual pensando na crise climática, pensando na questão animal, pensando na questão de gênero, que a ovelha esquerda não tem, é antiquada, não, quase não tem esquerda stalinista, ele quase morreu, né? Agora tem muita fragmentação e muita gente falando que qual é o melhor ativista trotskista, né? Como medindo a sangue, né? Do DNA, qual é o melhor trotskista, né? No discurso. Então, a gente não tem tempo nem paciência para isso. Quer agora um salário digno, tirar a Milei, né? Então, é difícil, mas está acontecendo coisas muito legais, muito legais. Sim, sem dúvida. Torcemos aí para que vocês consigam tirar a Milei, né? A gente não conseguiu tirar Bolsonaro, a gente tirou o Bolsonaro só depois de ele cumprir o mandato dele, né? Que foi uma tragédia, né? Se tivesse tirado o Bolsonaro nas ruas, teria sido diferente, mas não fomos capazes, né? Por N motivos, que a gente poderia ficar uma live inteira aqui falando. E tem diversas interpretações também. Eu tenho a minha, né? Como trotskista, como marxista, enfim. E, camarada, muito boa essa primeira parte da nossa live. Eu vou até deixar avisado quem estiver vendo a live, se por um acaso essa live cair, a gente volta, tá? Entra de novo que a gente volta. A gente está numa plataforma que não é nossa, né? Um dia vai ser controlada pela classe trabalhadora, mas por enquanto é controlada pelas grandes big techs com seus bilionários, a maioria estadunidenses, né? Os vagabundos. Enfim, é isso. Falemos um pouco aí do assunto que foi o tema da nossa live, né, que é a grande despolitização, né, do movimento vegano, né, desse veganismo de mercado, ou nem de mercado, porque não essa postura não é só veganos de mercado. Nós tivemos aí recentemente, você até soltou um vídeo muito bom daquele lixo, daquele Yuri, né? Yuri, né, Yuri?
Gary. Gary, isso, o Gary. Aquele lixo, né, que algumas pessoas, seu áudio tá parado. Ele teve aí uma importância no movimento, ele foi da ALF e tal, mas completamente nazi-sionista, enfim. Mas os que não são declaradamente como Gary, se mantêm muitos em silêncio, né? Com a velha falácia de que veganos ou antiespecistas têm que ser neutros, têm que lutar pelos animais, né? Coisa dos animais primeiro, e nos acusam de lutarmos pelas causas humanas em detrimento das causas da causa animal, que é uma falácia, né? Uma falácia lógica. E é uma desonestidade intelectual, porque as lutas estão conectadas, a mesma opressão que atinge os animais não humanos é a mesma opressão que atinge os animais humanos, né? Tanto do ponto de vista do extrativismo e das políticas ecocidas, como de uma população humana que não tem o que comer, né? E onde a escolha alimentar é um privilégio. E aí, dentre as muitas lutas aqui, a gente vem lutando avidamente, é a luta pelo povo palestino, que não é de hoje, né? Faz mais de 7 décadas, perdão, que esse povo é massacrado por um regime sionista, que invadiu aquelas terras, vem cada pouco expulsando o povo, matando, trucidando. E agora, de 2 anos para cá, né, nós estamos tendo um massacre sobre Gaza, não só sobre Gaza, a Cisjordânia também vem sendo vítima, mas o projeto é um projeto de finalizar, né, quase a solução final dos nazistas, né, com Gaza, que virou um campo de concentração a céu aberto, onde estão matando a população ou por bombas ou por escassez completa de água, de comida, de remédios, enfim, 90% da estrutura de Gaza está destruída. Dados oficiais, porque é muito maior os números, mas os dados oficiais já chegam quase a 70 mil mortos, sendo que grande parte são crianças e mulheres, fora jornalistas mortos, médicos, ONGs, e também o motivo das nossas lutas sociais, os animais não humanos, que estão morrendo, cenas tristes demais. Tem até uma ONG lá que está tentando alimentar os animais, lá, os gatos, cachorros. Gatos e cachorros, assim, tão magros, como seres humanos também ali, né? Tão magros, se os seres humanos já não têm comida, imagina... E cenas bonitas, até não romantizando, mas nessa tragédia toda da solidariedade humana, né? De a pessoa dividindo o quase nada com o animalzinho, né? E um total silenciamento por parte de muitos veganos famosos, de muitas celebridades do mundo vegano, e a gente está aqui para falar sobre isso, para colocar nosso apoio explícito, que já é público, ao povo palestino, pelo fim do Estado nazi-sionista de Israel, e colocar o dedo na ferida desse veganismo alienado, esse veganismo despolitizado, e mostrar que existem antiespecistas radicalmente ao lado da Palestina, pela Palestina livre, do rio ao mar. Queria ouvir você um pouco sobre essas considerações que eu fiz, e a gente vai desenvolvendo aqui o papo. Tá. Recentemente eu falei um bate-papo com a doutora Leila, muito legal, mas ela confirmou muita coisa que eu pensava, sabe? Eu não moro
na Europa, não moro na vida cômoda. Eu moro na Argentina, você mora no Brasil, né? Países que têm o problema estrutural, sabe? A gente não precisa o visual da guerra para ter consciência, sabe, né? Então, ela falou uma coisa muito legal, um ponto interessante que vegano falando não mais guerra, fazendo campanha para Ucrânia, né? Sabe? Dinheiro, de tudo. E por que a gente não tem o mesmo com Palestina, né? Esse veganismo branco, esse veganismo despolitizado. E ela falou, porque um cara falou para mim, ele, o ucraniano, é igual, é o mesmo que eu, na visual. Em cambio, o palestino, não. Racismo, e ela pensou, então, tem vegano, branco, despolitizado e anti-muçulmano, que é um tema que a gente não fala, que tem invisibilizado o tema palestino, mas também tem um ódio de classe e tem muito vegano que aproveita o silêncio e ele fala e fala, não, ele é especista, o palestino não, se o palestino for vegano eu vou ajudar, né? Mas a campanha da Ucrânia não falava o mesmo, falavam, ucraniano não, ou Rússia, ou Putin, não maleva, blá, 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 né? Então, tem muita coisa, tem muita coisa complexa na despolitização, porque tem gente que não quer falar por medo, tem gente que não quer falar por, não sei, ou perder follower, ou tem gente que fala, é uma guerra, ou tem, se é guerra, o Israel, ou Palestina pegar arma para a Palestina, e não, tem muito barulho, né? A gente tem muita coisa diferente, mas eu acho que é muito importante falar, explicar com paciência o causa palestina e o ativismo pela liberação animal de ativistas do Oriente, que tem ativista. Tem a PAL, Palestinian Animal League, tem outros coletivos mais pequenos que faziam ativismo na ocupação. Tem, mas agora é um momento muito crucial, muito difícil, porque a gente está precisando ajuda humanitária, todos os animais, ativista e não ativista. Então, agora a gente fala, eu vi um reel no Instagram do Sulaila, né? Ouvi o vídeo da Eric, eu creio que é o nome dele, né? Essa gente não começou agora. Eles faziam ativismo na ocupação. Agora, esse extremo tem que dividir comida para um burro, galinha, um gato. Então, a doutora Leila falou muito claro, ela é irani, mas ela é master de colonização, tem todo tipo de fazendo conteúdo, explicando qual é o ponto, qual é a pergunta que tem que fazer o vegano na questão palestina. Não só dar clique, feedback, compartilhar os reels, preocupar-se que tá bom, né? Mas qual é a solução antiespecista por a causa palestina, pela causa palestina? Tá? Tem muita coisa para fazer e tem que muito trabalhar com a gente que não é política, mas tem bom coração, tem boa intenção e eu acho que está perdida, né? Mas porque tem um veganismo branco com muita grana, todo o tempo falando, só mensagem, só
pelos animais. Então, quando a gente faz, Palestina, a causa palestina, eu falar o mesmo que veganismo, como vai falar? Você quer misturar tudo, isso não é legal, não? Mas o problema é essencial da exploração à opressão. Então, eu acho que tem muito para falar sobre o vegan washing, porque o vegan washing é o mesmo que pink washing, é o mesmo que green washing, aplicado na estrutura do Estado sionista, que o Estado sionista é um Estado do pior que tem do mundo. O Estado sionista acabou-se com 98% dos animais salvagens do Palestina. Não tem aves e não tem quase outro animal. Só a Palestina atualmente tem cachorros e gatos. E cachorros e gatos porque convivem, né, com a população, e a população é quase igual que todo mundo. Eles dormem, comem, tem um gato, né? Então, estão falando coisas que é parte de um relato mentiroso que já evidencia o racismo. O racismo que não é novo no veganismo. Então, vai diretamente vai diretamente a esse ponto, né? Eu acho que é uma pergunta fundamental que tem para a comunidade vegana. Qual é a pergunta que você tem que fazer na situação de Palestina, né? O Paulão aqui do Vozes em Luto falou. O Paulão é uma pessoa que vem lutando bastante aí pela Palestina também, não sei se você acompanha ele. Mesmo que as pessoas não queiram falar sobre a parte humanitária na Palestina, animais não humanos e todo o meio ambiente lá vem sendo destruídos pelo Estado genocida e ecocida de Israel. É verdade. É verdade. Ô, Nahuel, não sei se você concorda ou não, a gente não combinou isso. Como é um assunto que envolve todos nós, se alguém quiser participar, você acha que pode aceitar para dar um oi, só para dar um oi, para dar opinião também sobre esse assunto? Tudo bem para você? Sim, tudo bom. Se alguém se sentir à vontade aí para falar alguma coisa sobre esse assunto, alguém que seja pró-Palestina, tá? Que eu não vou aceitar alguém né? Se tem alguém que é contra a Palestina, já nem me siga, saia da live, porque aqui não é democracia com nazi sionista, não. Essa questão, você tocou um ponto fundamental. Então, assim, quem se sentir à vontade aqui, Paulão, deixa eu ver quem está aqui. Tem bastante gente. A Shakti, o Siva, a Cas, o Red, Paulo, Priscila, Tatiana, Adriana, tem mais algumas pessoas aqui. Quem sentir à vontade é só pedir para participar, só manda aí manda aí. Eu vou só fazer o raciocínio e vou. Se alguém quiser participar da live, participar sem entrar, falar aí sobre esse veganismo apolítico, anti-Palestina ou neutro, né? Eu acho importante. O Paulão falou que quer falar rapidinho, mas só antes de chamar o Paulão, isso, até as árvores de lá foram destruídas, né? Eu já vou te aceitar aqui, Paulão. Deixa eu só falar uma coisa. Israel, durante muito tempo, e ainda tem vegano que fala isso, que é o vegan washing que o Nahuel falou, ela é tida como um estado vegetariano, um estado vegano, por muito desses babacas. Ou seja, o cara come vegetal no almoço e vai lá e mata uma criança sangue frio depois. É louco isso. Vou aceitar aqui o Paulão para ele contribuir conosco aqui. Se alguém mais quiser participar, vai falando aqui.
E lembrando, né, Nahuel, você tem algum limite de horário? Você está tranquilo? Como é que tá a coisa? Eu acho que 30 minutos mais, mais eu posso. Tá, então tá bom. Então então vou aceitar essa contribuição e depois eu vou voltar para o Nahuel. Te aceitei, Paulão. Fala, Paulão. Fala, Baltão. No... Sua tela tá preta para mim. Você aparece para mim. Uhum. Tá o Nahuel, eu e Paulão agora na tela. E aí, Paulão, dá sua contribuição para a gente aí sobre esse veganismo, enfim, que a gente tanto luta e a necessidade de estar ao lado da Palestina. As pessoas têm essa mania, né, cara, de ver o veganismo só pelos animais, tal, só pelos animais não humanos. Vamos lembrar que o veganismo ele vem muito antes ali da Vegan Society, de toda essa narrativa de colonizadores, né? O veganismo, assim, a sua base, sem ser relacionada diretamente ao nome, né, o nomezinho, a etiqueta veganismo ou vegan, vem de mais de 2.500 anos atrás. Então, o veganismo não veio de 44 ou de 51, vem muito antes disso. Essa visão de que o veganismo é só pelos animais não humanos é uma visão completamente torpe, completamente falha, né, e fraca. Quando se fala se fala em animais humanos e não humanos, incluindo nós. E o veganismo, eu falo até que ele é o maior movimento de justiça social, porque diretamente e indiretamente ele engloba tudo que está à nossa volta, né? A gente parte do princípio de que a forma como a gente respeita e convive com os animais, porque os animais estão aqui com a gente, não para a gente consegue enxergar todo o movimento de uma forma muito mais ampla. Então, um vegano, de fato mesmo, vegano, que entende a concepção do veganismo, ele jamais vai aceitar qualquer tipo de narrativa que seja racista, que seja fascista, que seja sionista, que seja machista, que vá contra os princípios da igualdade. O veganismo ele vem sendo colocado como não pode tomar partido disso ou partido daquilo. O veganismo é só pelos animais não humanos. Isso é completamente errado, gente. A gente vê que nem eu tinha comentado até, né, antes de entrar na live, tipo, comentei aqui, que tipo, mesmo que as pessoas não queiram se envolver diretamente na parte humanitária, no que vem acontecendo todo o massacre que vem acontecendo na faixa de Gaza, mas e aí? Tipo, você não vai falar sobre a Palestina porque dane-se as crianças, os idosos, as mulheres, tal, os trabalhadores, a luta popular de lá, que se dane, porque o seu negócio é só animais. Então, animais estão sendo massacrados lá, burros estão sendo sequestrados, burros estão sendo explodidos. A gente vê a situação que acontece muito com gatos lá também, com gatos, com cães, com aves, né? Todo um bioma, todo um ecossistema da faixa de Gaza, que é um lugar que, originalmente é um lugar lindo, lindo, sabe? Lá tá tudo destruído. Então o vegano não vai se posicionar, sabe? Ele não vai tomar um partido, vai ficar em silêncio, vai continuar sendo cúmplice porque, que não importa só os animais. Então essa visão desse veganismo branco e colonizador, ela é uma visão perigosa dentro do movimento. Essa visão é muito perigosa no movimento, porque ela vai remeter a gente ali a um passado que a gente sabe que não foi legal, mano. É isso aí. E, Paulão, Nahuel, se quiser fazer alguma intervenção também junto. Paulão, o que dizer, a gente até falou o Gary, né? É o Gary, né? Aquele escroto, com a declaração dele última aí. Nós temos esse veganismo branco que o Gary faz parte, e temos também o veganismo de mercado, né? Que é um veganismo que acha que veganos são pessoas neutras, né?
Então, até Nahuel, se quiser participar aí também, só para deixar um recado aí, porque o Nahuel tem um time aí, eu costumo respeitar. O que a gente pode falar aí para radicalizar um pouco o nosso movimento enquanto veganos, que na verdade a gente tem uma obrigação ética de estar ao lado de todas as lutas, né? Tem uma questão da interseccionalidade que nos é cara, né? Querendo ou não, a gente tem um dever histórico com outras lutas também. Da mesma forma como a gente tem que levar a pauta do veganismo, o veganismo como uma luta de justiça social, uma luta popular para os outros movimentos, para movimentos sociais, movimentos civis, a gente também tem que absorver um pouco para poder compreender também outras lutas. Legal, Paulão. Nahuel, você quer fazer alguma complementação aí ao que o Paulo falou? Sim, breve. Tem que a gente lembrar que o Gary Yourofsky tem uma narrativa, sabe, mais disruptiva, ou master vegan, blá, 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 blá. Mas eu acho que esse relato, essa narrativa tem uma origem. Essa origem não é o manual do vegano branco liberal de Gary Francione, né? É Gary Francione. Que a única premissa é sou vegano. Sou veganismo, sou vegano, não fala outra coisa. Tem 5 preceitos, tem um que é só veganismo, então. Não, Francione não fala do ou hambre, ou a gente do Sudeste é uma África que tem fome, ou agronegócio, não. Mas se você é vegano, está tudo bom. Então, replicaram essa mensagem violentamente e agora falam ou branco ou preto, ou vegano ou abusador. Então, reducionismo não é político. Então, é muito interessante que vocês consigam ler, aproximar o pensamento do antiespecismo político, contrariando o mensagem do antiespecismo metafísico, sabe? Que é essa linha, o conservador, o liberal, e incluso autonomista, que consiga falando de lutas isoladas. Então, o antiespecismo político inclui, obviamente, a interseção, mas é uma crítica total ao antiespecismo de origem, porque essa gente não fala do terminar com a exploração animal, né? Fala do fazer gente vegana e incluso tem vegano que falam que antiespecismo é uma mentira. Pior ainda, pior. Então, eu convido a vocês de acercar o ferramenta do antiespecismo político, marxista, incluso, que fala do estudo da origem do especismo. Se você não conseguir compreender a origem do especismo, como vai a terminar com o especismo? Falando só, você é abusador, agora eu vou trocar com você sua arma e convertir vegano, né? Tem um exército de evangelizadores, moralistas que falam só isso. Então, se você não faz sua Bíblia abolicionista, você é o diabo mesmo. Então, eu sou o diabo completamente, né? Completamente vermelho. Eu penso que é muito acertado, muito bom que o companheiro fala, mas tem com urgência falar de politizar a causa animal, mas com conteúdo, com pensamento crítico, né? Não alcança só com falar sobre veganismo, tem que ter muitas ferramentas políticas para alcançar e fazer um ponte com a classe trabalhadora. Importante falar com a classe trabalhadora, porque tem uma mensagem abolicionista que só fala para a gente da classe média ou das elites. Então, eu acho que
com urgência falar, né, à classe trabalhadora. Mas quem trabalha todo dia para produzir alimentos, é a classe trabalhadora. Então, se a classe trabalhadora não tem consciência do problema da exploração animal e mais industrialização animal, não tem um projeto real, que é o que o antiespecismo está necessitando agora, né? Um projeto real com matizes diferentes do Brasil, do Bolívia, da Argentina, né? Mas tem muita coisa em comum, né? É o modelo extrativista agroganadeiro, principalmente, mas está precisando falar de antiespecismo político porque é uma ferramenta que ainda não é compreendida, né? A gente está falando do antiespecismo político ou animais políticos e a gente fala assim, eu não quero saber nada com um partido político, eu quero ser não sei o quê. Como tem um governo, tem de todo, governador, conselheiro, e o mundo faz com... O mundo não vai trocar, né? Sabe, da noite à da manhã, mas necessita transformação profunda e radical. Eu acho que o antiespecismo político é mega e muito importante compreender, né, em profundidade. É isso aí. Paulão, cara, agradeço a sua participação. Fica aí na live com a gente. Temos que fazer a nossa, né? Temos que fazer a nossa. Agora você já deu a cara, tem que aparecer, hein? Agora, Paulão é um companheiro aí, tá? Vem na batalha também. Obrigado de coração aí, viu? Eu vou acompanhando vocês aqui. Tá bom, querido. Abraço, Nahuel. Sigamos, camarada. Palestina livre do rio ao mar. Fogo nos nazis sionistas. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Paulão. Obrigado. Você sabe que você consegue sair aí? Você consegue sair? Já saiu. Nahuel, só pra gente... Eu sei que você falou que você tinha mais meia hora. Só para eu saber o limite. Agora são 8h20. Você pode ficar até que horas? 20 minutos mais. Tá bom. Paulão, obrigado mais uma vez, viu? Preciosa a sua contribuição. Nahuel, o que ninguém fala, né, e que você abordou agora, quer dizer, nós falamos, né, que não existe veganismo que não seja anticapitalista. Não existe antiespecismo que não seja anticapitalista. Porque se a gente não destruir o capitalismo junto com a classe trabalhadora, junto com os oprimidos, nós não vamos conseguir jamais ter um sistema anti-opressão que envolva os animais não humanos ou os animais mais que humanos, né? Então isso é fundamental. E aí esse veganismo branco... Vide Vegan Society, como o Paulão falou aqui, é um veganismo que não pensa as causas conectadas, é um veganismo que é moralista, se estrutura para sua... eu vou só pedir para você silenciar o microfone. E não se estrutura como um movimento de luta e resistência, né, e que fica só atrás das grandes empresas para que, como uma religião, que as pessoas se convertam de maneira abstrata, como você bem usou um termo, gostei muito desse veganismo metafísico, né, esse veganismo que não tem conexão com a realidade. E nós, o Paulo é anarquista, acho que alguns aqui são anarquistas, nós somos marxistas, nós partimos de uma fundamentação materialista e dialética, né? Então, queria te dar a palavra agora, até para que você faça uso aí desses 20 minutos, eu te dou a palavra livre para que você desenvolva o que você falou, o que você não falou, o que você quer falar, o que você quer complementar, dentro dessa perspectiva de um veganismo político pela Palestina, antiespecistas pela Palestina, que é necessário, que é fundamental e que é um divisor de águas. Depois dessa luta, a gente vai ver quem são os canalhas do movimento,
A gente já sabe, né? E quem não, né? Quem a gente sabe que pode, que está ao nosso lado na luta realmente radical pela transformação e pela libertação dos animais humanos e não humanos. Te dou a palavra, meu camarada. Obrigado. Ok, eu ler breve, sabe? Que eu sou coordenador do Círculo de Estudos Antiespecistas, né? CEA, abreviado. E tem muita coisa para analisar e compartilhar com o pessoal, né? Vegano, antiespecista, ativista em geral. A gente conseguiu traduzir do inglês ao espanhol e agora em breve a português, tá? O genocídio do vegan washing. Então, para compartilhar com você, vou ler do português, né? Algo breve. Em breve a gente vai compartilhar nas redes para ler o PDF em total, né? Para ter uma aproximação, não? O que é o vegan washing, que vai dar mal do antiespecismo político, né? Como a gente fala em espanhol como desmontar ferramentas opressoras. O genocídio de vegan washing, do livro Defasando a Supremacia Humana, é um texto muito legal que escreve um camarada que é o nome R.D. Soares. O colonialismo de assentamento não é simplesmente um antecedente do Estado-nação moderno, nem uma precondição para a acumulação de capital. A invasão é uma estrutura, não um evento. Tá? Isto é uma cita do Wolff. Desapropriação, colonização e assentamento são processos relacionais recorrentes que devem ocorrer e ser reproduzidos para que a branquitude e o capital se materializem nas terras indígenas, né? Aqui eu acho que é Palestina. Assim, o colonialismo de assentamento é tanto desapropriador quanto generativo. Ele esvazia as terras indígenas de seus habitantes e, simultaneamente, mobiliza e arma os colonos para ocupá-las, configurando-nos, imaginando-os como nativos. Para garantir sua identidade e conexão com a terra, os colonos recorrem à cultura, à economia, à agricultura, à alimentação, ao mito. Enquanto isso, as populações indígenas são despojadas dessas identidades e relacionamentos e eliminadas por meio de guerras, assassinatos e assimilações ao corpo de Estado colonizador ocupante. Como Patrick Wolff resume, o colonialismo de povoamento destrói para subsistir. Então, agora, nas redes sociais, a gente fala, não? Tem genocídio, ou a gente fala tem guerra, ou fala só de tem Hamas, ou terrorismo, aí gente prisioneira, né? Todo um relato assim mentiroso. E tem, né? O pessoal vegano despolitizado que fala, né? Que é um tema do Estado, ou um tema da política mundial que eu sozinho não consigo compreender, né? Como só fico trabalhando, ativando pelos animais e não consigo ligar a conexão política e social. É muito importante saber e lembrar que se é político, ético, é econômico. Então, se o veganismo que fala que o câmbio, a mudança, a grande mudança da sociedade é só moral, é um veganismo do fracasso. Então, a gente sabe isso, mas o relato vegano procura se falar que tem
uma necessidade de trocar o dano do ambiente, da saúde, tem que pensar dos animais compassivamente, né? E nunca fala do econômico. Eu acho que antiespecismo político fala, né? Ético, político, mas tem que falar muito mais economicamente, porque o programa de transição antiespecista, anticapitalista é econômico. Então sim, tem descrição do que é o veganismo conservador, o Francione, o Peter Singer, blá, 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 mas a gente agora não fala do Peter Singer, a gente fala do ou é vegano, ou é abusador, ou é abolicionista, ou bem-estarista, não, o welfarismo. Isto é muito, muito pequeno e muito reduzido, não conseguindo falar, debater coisas mais profundas. Então, difícil se a agenda do ativismo é a que eles querem impor, né? E não a nossa agenda. Então, eu acho vital trabalhar em rede, trabalhar em conjunto para gerar um ativismo político, não só Brasil e Argentina. Eu acho que é necessário vincular, ligar toda a Sudamérica, porque mais tem diferença, tem um modelo do agronegócio, sabe, não? Precarizado, tem governos mais centro-esquerda, tem governos de direita, extrema-direita, mas eles vão ir fora e o modelo não vai mudar. Então, eu acho que o antiespecismo político agora vai conseguir ter mais atenção na política partidária, na política movimentista, nos movimentos sociais, né? Porque é necessário, sabe, a causa animal. E mais agora que tem muito problema na crise de alimentos, tem crise do água, tem crise no território, né? A Argentina tem muito terreiro devastado, tem muito problema com lítio, que a gente não falou, do lítio, por exemplo. E no lítio, a gente fala, lítio... Camarada, deixa eu só pedir para você centralizar seu rosto, que seu rosto não está aparecendo. Tava agora? Só do... agora melhorou, agora tá bom. É que tava só do nariz para baixo. Tá, bom. Incluso tem no lítio, tem um jeito, um negócio que tem parte do exploração animal. Tem exploração animal, o que a gente fala, o complexo industrial animal, em tudo. No lítio, em os alimentos, em tudo tem. Não? E a velha política não consegue ver, não consegue olhar para o problema da exploração animal dentro de seu programa, dentro de um modelo social muito mais integral. Então, você tem ativista, antiespecista, um lugar único na história. Atualmente, se precisa de sentar e falar com os sindicatos, você precisa falar com educação, você precisa falar com todo mundo, se você quer que o antiespecismo seja sério e seja político. Não vai alcançar com só escrever, eu acho legal, ou às vezes, tudo bom, mas está precisando um encontro real com a política. Senão, vai ser política de maquiagem, não? Fala, cosmética. Isso, eu acho que é minha visão, um aporte, se você acha interessante, né? Bela fala, camarada, bela fala, gostei demais. Como eu disse desde o começo, nós temos muitas afinidades, eu acho que a gente tem que começar a criar, já estamos criando separadamente, nós temos que começar a unir essas forças latino-americanas
Brasil, Argentina, outros lugares, de combatentes antiespecistas revolucionários que querem trazer luz para esse movimento alienado, né? E politizá-lo sobre a luz da luta de classes, né? Como a gente sempre faz uma paráfrase aqui da fala do Chico Mendes, né? Que ele dizia que ecologia sem luta de classes era jardinagem, né? E nós revolucionários antiespecistas dizemos que veganismo sem luta de classes é dieta, né? O veganismo ele tem que estar em conexão com as lutas sociais. Não é que ele tem que estar, ele faz parte. É mais profundo a questão. Não é que o vegano tem que participar da política. O vegano participa da política, querendo ou não querendo. Porque o apolítico é o pior dos políticos. Porque ele é o que se submete às políticas que são por parte da classe dominante, né? A política, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, né? Como diria Marx. Então, a sua contribuição foi fundamental. Esse espaço, camarada, é nosso. Tanto para ti, como para o teu coletivo, para o seu grupo de estudo. Vamos fazer mais lives, trazer mais pessoas. Eu ia trazer algumas pessoas, mas infelizmente essa semana foi corrida. O Paulo entrou aqui, que bom, mas a gente vê se a gente faz umas lives internacionais aí, ou com pessoas da Argentina, pessoas do Brasil, enfim, a gente vai falando, e esse espaço é seu, que a gente consiga conscientizar o movimento com as nossas poucas forças, né, porque nós somos poucos, eles têm o dinheiro, eles têm as mídias, eles têm muitos seguidores, e nós temos só a força das ideias, que é o que fundamenta tudo. Então, eu te dou a palavra final aí, para que você faça o encerramento, e a gente volta para se despedir. E quem quiser te achar, camarada, quais os seus endereços, quais os grupos que você atua, depois desse texto, que se você puder me mandar, eu quero muito ler. Pode mandar em espanhol também, eu leio perfeitamente em espanhol. E se não tiver em português, pode me mandar em espanhol, sim. E quero começar a ter uma ação, se me permitirem, mais coordenada aí com vocês. É uma grande honra para mim, e eu acho que para todos que seguem o Walter Ponto. Quem não segue o camarada Nahuel, siga-o, siga também o coletivo, que ele vai falar aqui, os coletivos e o grupo que ele criou. Tá, agradeço de novo o convite, Walter, muito bom. Eu acho legal o trabalho de você também no Brasil. Como você fala, eles têm a mídia, tem grana, tem tudo, mas se não tem força e não tem presença na rua, não tem nada, né? Mas os cambios, as mudanças reais acontecem da rua, de abaixo hacia cima, né? Não acho todo dia um TikTok ou um Instagram que seja muito bom, mas é uma ferramenta, né? E tem o grupo de estudo é Círculo de Estudos Antiespecistas, assim, mas tem Assembleia Antiespecista da Argentina, tem todo no Instagram, né? E La Rebeldia com B corta, que é ativismo, né? Mas eu invito a vocês ao Círculo de Estudos Antiespecistas, que tem muita palestra online, gratuita, de formação, tem muito palestrante do tudo Latinoamérica, Colômbia, Chile, enfim. Eu acho que é um espaço antiespecista político importante e que tem que sair muita coisa boa, que é um trabalho diário, sabe? Não tem uma frase na Argentina recente que a Argentina não tem tempo para ficar aburrido, né? Tem muita coisa. Não dá para parar, né?
agora está tudo na crise mesma, mas vamos salir, vamos a salir. Esa es la clave. Y vamos. Convido a você o texto, as teses, que es veganismo y liberación animal y marxismo, que es una visão importante e eu acho que é necessária. Sem dúvida, camarada. Pode deixar o microfone aberto aí para a gente se despedir. Camarada, eu agradeço demais. Depois vamos tentar fazer uma live com outros camaradas do Círculo, você e mais um ou dois camaradas. Eu acho que dá para fazer até com 4, eu já fiz com 4 pessoas. A gente pode fazer e trocar uma ideia aí com um tempo mais estendido e falar de um até proponho o título já, antiespecismo e política, né? Porque e aí a gente desenvolve todos esses temas que são tão caros para a gente. Camarada Nahuel, obrigado demais. Quando eu for a Buenos Aires, quero te conhecer, gosto muito dessa cidade. Eu tenho vontade de morar em Buenos Aires algum momento da minha vida, nem que for passar um mês aí. Eu gosto demais dessa cidade, eu acho muito bonita. Te admiro muito, admiro o seu trabalho. As palavras que você falou para mim são recíprocas, e é bom saber que a gente não está sozinho, né? Que a força das ideias e das lutas continua aqui na internet e nas ruas, nos movimentos sociais. Eu vou fazer uma despedida diferente para a gente fazer um grito aí pela Palestina livre do rio ao mar e morte ao sionismo. Tudo bem? Palestina livre do rio ao mar. Palestina libre do río al mar. Viva Palestina libre. Todos los ojos en la flotilla Sumut. Morte ao sionismo. Abraço, camarada. Uma ótima noite para todos, um final de semana. Compartilhem essa live maravilhosa. Vai ficar em colaboração no meu perfil, nos perfis do camarada. E amanhã vai estar disponível no YouTube Walter Ponto. Grande abraço e é isso aí. Palestina livre do rio ao mar, morte ao sionismo.